Então quer dizer que para mim ser rica, para mim ser bem-sucedida, para mim ser uma princesa, eu tenho que estar com o cabelo liso, eu não posso usar o meu cabelo natural. Ela não teve a chance de ver o cabelo dela. Muitas, quando eu viro a cadeira, choram, porque é a primeira vez que tá vendo o cabelo cacheado. Então, lá no nosso subconsciente estava o quê? Eu arrumada, para mim estar arrumada, eu tenho que estar com o cabelo escovado. Quando a mulher passa por uma transição capilar, ela consegue passar por qualquer coisa. Porque realmente não é fácil. Olá, empreendedores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do E-Commerce em Rota. E hoje nós vamos conversar com a Wanda, que ela é fundadora da WS Natural, que é uma empresa de cosméticos voltada para cabelos cacheados. Então a gente vai ouvir a história dela. Eu já conversei bastante aqui com ela nos bastidores para entender um pouco e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E antes de a gente começar o nosso episódio, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a J3 Flex e a J3 Express, por apoiarem o nosso canal. Então, Wanda, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A gente já conversou ali bastante para poder entender a história, tudo que vocês construíram. Então agora a gente vai fazer isso daqui nas câmeras. Então seja muito bem-vindo ao nosso podcast e foi um prazer receber vocês e ouvir a história, você trazer os seus produtos. Obrigada a você pela oportunidade, é muito bom poder contar a nossa história de vida e encorajar outras pessoas aí que têm um sonho também de ter uma marca. Legal. Então assim, eu queria que você contasse a sua experiência, que você falou para nós, né, que você fundou a marca por na verdade, por uma necessidade, que você era cabeleireira e tinha usava um cabelo liso, e depois você voltou a ter o cabelo cacheado. Então eu queria que você contasse isso daí para nós e depois como surgiu a ideia da marca e por qual necessidade. Sim, tudo começou porque eu passei pela minha transição capilar e aí veio a transição de carreira, porque eu sempre fui da área da beleza, né? Venho de uma família de profissionais. Enfim, quando eu passei pela minha transição, eu comecei ali a ajudar e ensinar muitas mulheres a cuidar do cabelo crespo, cacheado, ondulado. E a maioria me perguntava assim, como que eu vou replicar isso amanhã na minha casa, porque eu quero meu cabelo dessa forma, com essa definição, com esses cachos. E aí eu trabalhava com outras marcas e surgiu no meu coração a vontade de ter minha própria marca. Algo que eu confiasse muito, que eu pudesse escolher mesmo os ativos. Eu falei, eu quero ter uma marca que eu escolha tudo, que eu tenha uma segurança de passar para essa cliente que ela vai conseguir, sim, esse resultado que ela tanto deseja em casa. E assim, eu queria que você falasse também sobre a influência da mídia e da televisão nos cabelos lisos, né? Porque assim, a gente sempre viu na televisão, até mesmo você citou isso daí pra gente, eu nunca reparei, mas é de uma forma inconsciente, que as mulheres que eram ricas ou que eram importantes na novela ou num filme tinham os cabelos lisos. E se tivesse um cabelo crespo ou cacheado, eram as mulheres mais pobres, eram as mulheres que eram empregadas. Então a gente sempre teve essa influência. E aí mesmo que você quisesse, na época, tiver um cabelo cacheado ou usar ele da maneira natural, você não podia porque não tinha produtos na área. Então eu queria que você falasse um pouco disso, porque com certeza tem muitas mulheres que vão assistir esse vídeo e elas vão pensar, não, eu também tinha essa influência e agora eu uso meu cabelo da forma que eu gosto e da maneira natural. Sim, eu entendo que nós não tínhamos referência. Então, às vezes usar o cabelo liso não era uma escolha consciente. Sim. Porque, assim, tudo que a gente via em novelas, em filmes, em jornais, era sempre a mulher com o cabelo escovado, com o cabelo super alinhado. Então, lá no nosso subconsciente estava o quê? Eu arrumada, para mim estar arrumada, eu tenho que estar com o cabelo escovado. Até um filme, Diário de uma Princesa, a menina quando está ali, que ela é pobre, ela está com o cabelo cacheado. Quando ela se torna princesa, ela aparece com o cabelo liso, escovado. Então, para a adolescente que está assistindo aquele filme, na cabeça dela, o quê? Então quer dizer que quando para mim ser rica, para mim ser bem-sucedida, eu tenho... princesa, eu tenho que ter o cabelo liso. Exatamente. Para mim ser uma princesa, eu tenho que estar com o cabelo liso. Eu não posso usar o meu cabelo natural. E o que acontece? Por
alguns anos atrás, não ter produtos, não ter profissionais, até as mães não saberem cuidar do cabelo da filha, elas começavam a alisar esse cabelo muito cedo. Já Quero ali, mais simples e prático e mais rápido. isso, já na adolescência. Algumas clientes que eu atendo, que sentam na minha cadeira e eu pergunto, quando você começou a alisar o seu cabelo? Elas falam, elas relatam que a mãe começou a alisar o cabelo delas, às vezes com 10, 11 anos, e elas nem lembram do cabelo dela natural. Então, assim, ela não teve a chance de ver o cabelo dela. Muitas, quando eu viro a cadeira, choram, porque é a primeira vez que está vendo o cabelo cacheado. E aí, ali, elas entendem que elas podem, sim, ter o cabelo como Deus fez ela, perfeita, que Deus não erra, né? Como que Deus ia errar? Então, elas podem usar o cabelo delas como o natural, sem precisar ser refém da sociedade ou do preconceito. Não, isso é muito bom. E aí eu queria que você falasse, né, contasse também para nós como foi esse trabalho como cabeleireira, depois quando você começou a usar o cabelo cacheado e como foi a referência, você buscar produtos. Na época já tinha produtos, você falou para mim nos bastidores, né, que era o que você fala também, tem 20 anos de profissão. Então, sim, como foi você fazer essa mudança? Você usava o cabelo liso também por influência ou subconsciente? Depois você falou, não, agora eu vou me aceitar. Mas aí não tinha tantos produtos para você também fazer aquele cuidado e ter aquele cuidado, exato, ali com os cabelos. Eu acho que tá aí mesmo. As duas coisas, profissionais que não tinham especialistas em cabelos cacheados, o que a gente mais via era profissionais que alisavam os cabelos. Inclusive, eu fui uma profissional dessa. Por muitos anos eu trabalhei com cabelos lisos e alisei o meu cabelo também, porque eu também não enxergava, eu não conseguia ver a beleza do meu cabelo, por referências aí da adolescência. Na pandemia, quando eu passei pela minha transição capilar, eu estava grávida na época, e quando a minha filha nasceu muito cabeluda, formava uns cachos, eu queria que ela tivesse referência de um cabelo cacheado. Eu logo pensei, eu não quero que minha filha venha alisar o cabelo. E aí eu fui procurar profissionais e vi que era um nicho que era escasso. E como eu já estava na área, eu falei, por que eu não me especializar nessa, sim, área? E eu fui atrás, me especializei, enfim, comecei a atender as primeiras mulheres crespas e cacheadas e me apaixonei. E aí eu vi o verdadeiro propósito. Por quê? Porque quando eu comecei a atender essas mulheres, eu entendi que não era só sobre cabelo. Era algo além, que eu poderia ajudar de verdade. Autoestima. Que era escuta, sabe? Era elas passarem ali, para mim, uma conversa sincera de traumas, de falas, de preconceito que elas tiveram. E eu, por ter passado pela transição e também ter escutado isso na época da minha transição e ter conseguido passar, finalizar e estar feliz com o meu cabelo, eu poderia passar, eu consigo hoje passar para elas essa força. Porque Deus faz tudo certo, né? Se eu não tivesse passado pela transição, eu não entenderia isso, sim, tudo. Porque... Se você já tivesse se aceitado desde o início, exato, você não entendia a dor, mas você também passou por esse processo. Exato, eu entendo perfeitamente a dor. A dor das falas, a dor da época da transição, que algumas pessoas chegam e falam assim, nossa, meu seu cabelo tá estranho, é assim mesmo, porque é tudo um processo, não é todas, muitos anos usando cabelo liso, não é de uma hora para outra que elas vão pegar e cortar, e eu entendo isso, cada um tem seu tempo, tem aquelas que são mais corajosas, que já cortam tudo e já ficam com o cabelo super curto e começam a usar depois natural. Tem aquelas que vai cortando aos poucos. Sim. Então, eu sempre falo para elas, vai no seu tempo. Tudo é um processo e a gente precisa respeitar os processos. Sim, não concordo. E eu vejo também uma coisa que, mesmo que talvez você quisesse ter o cabelo cacheado numa época um pouco mais antiga do que talvez o tempo e a decisão que você tomou, talvez ia ser difícil por conta dos produtos, porque a indústria não estava adaptada a você, não, ok, agora eu vou usar o cabelo cacheado e você ia cuidar como? Com os produtos de cabelo liso? Porque é diferente, né? Eu vou dar um exemplo para você simples. Eu gosto de leave-in e uso creme de pentear para fazer o meu, né? Então meu cabelo sempre foi liso, só que grosso.
E aí o que acontece? Esses tempos atrás, acabou meu creme. Eu falei, vou na farmácia comprar. Só que aí tinha uns que tava com valor muito acima. Eu falei, não vou pagar tudo isso pra poder comprar um creme. Eu falei, eu vou comprar um mais simples mesmo. Só que aí só tinha cacheado. Eu falei, não, vou comprar cacheado. E aí eu comprei. Só que não deu certo no meu cabelo, porque ele fica muito oleoso. Porque o produto cacheado, ele serve para poder trazer mais nutrientes. É o pouco que eu entendo, trazer mais nutrientes pro cabelo. Então não serviu para mim. Então eu acredito que para vocês escolherem isso, também tem essa questão, né, do ter o produto certo para poder cuidar. Senão não ficaria de uma maneira boa. Sim. Antigamente nós não tínhamos produtos, começava por aí. Então, por mais que às vezes a mãe ou nós, adolescentes, quisesse ter o cabelo cacheado, a gente não conseguia um resultado bom. Sim. Por não ter produto. Você comentou dos produtos ter mais óleo. Sim. Por quê? Porque o cabelo com curvatura, a oleosidade do couro cabeludo, ele não escorre pelo fio, pela Sim. curvatura do fio, né? Que é uma espiral. E o cabelo liso, ele consegue ter mais oleosidade. Então, assim, o cabelo cacheado, cabelo crespo, é naturalmente mais seco, mais poroso. Sim. Uns mais, outros menos, mas todos são mais secos que um cabelo liso. Então, o que precisa ter no ativo? Mais manteiga, mais óleo. Inclusive, tem produto nosso que tem 4 tipos de óleos. Então, assim, precisa desses ativos para dar um bom resultado no cabelo cacheado e cabelo crespo. Então, naquela época não tinha, né? Não tinha, era mais produtos voltados, era um tradicional, mais voltado para todo tipo de cabelo, pensando no cabelo liso também, que ia ficar muito oleoso. E se a gente puder comparar, né, que eu queria usar referência, e você vai poder falar muito mais do que eu, eu já vi algumas entrevistas de algumas mulheres sobre a maquiagem, por exemplo, a maquiagem da pele negra, porque antes, na minha concepção, só tinha maquiagem para pele branca, né? Então aí, como que você... a mulher negra não se maquia, mas como que ela vai se maquiar sendo que só tem voltado para um público, não tem para outro? Então foi muito isso também. Eu já vi alguns relatos de pessoas que... E aí as marcas começaram a desenvolver esses produtos, né? Exatamente, porque assim, começaram a se atentar para um outro público, né? Como o público da pele preta, que é uma pele mais seca também, então precisa de uma maquiagem aí com ativos que nutre mais, né? Como o público cacheado e crespo também. As indústrias não tinham visão para esse público, até por achar que esse público não tinha poder aquisitivo para pagar bem em um produto. E eles não tinham. Agora sim, agora todas as marcas... Se você prestar atenção agora, Sim. todas... Tem uma linha, né? Tem uma linha voltada para cabelo cacheado, porque agora que começaram a ter essa visão e até por as referências que hoje a gente consegue ver, né? Repórteres do cabelo cacheado, cabelo crespo, lindíssimos. Hoje na novela, antigamente era só a empregada que tinha o cabelo cacheado, agora não, hoje a gente vê ali, né? A protagonista principal da novela com o cabelo cacheado lindíssimo. Então, tudo isso interfere, né? Tudo isso a indústria começa a observar e ver que agora todo mundo está usando. Uma mulher que, assim, eu nunca assisti novela e eu conheço bem pouco desse universo, mas uma mulher que eu vi que ela sempre se manteve, acredito eu, foi a Sharon Menezes, né? Que acho que foi uma das poucas que nunca, por exemplo, a Thaís Araújo, ela já teve cabelo liso, já viu algumas fotos. A Thaís Araújo passou pela transição. Menezes, ela sempre não. cabelo cacheado, crespo. Né? A Thaís Araújo, ela passou pela transição, ficou lindíssima com o cabelo dela natural, né? Maravilhoso aquele cabelo crespo. E foi uma grande referência para as mulheres também aí, que se espelharam nela. Parabéns. Sim. Bom, Wanda, agora eu queria que você falasse um pouco sobre como surgiu a ideia da marca, né? Porque você disse ali que você teve essa transição, então você começou ali a usar o cabelo cacheado, teve a questão da sua filha, que você também queria que ela usasse, e aí você começou a ajudar mulheres com isso e usava produtos de outras marcas, mas não tinha
tinha se adaptado tão bem e não era tão legal. E aí, pela dor, você teve essa ideia de construir a marca. Então, conta pra gente se realmente foi isso que nasceu a marca, foi de uma dor ou de uma vontade sua de empreender e ter uma marca própria. Conta pra nós. Sim, foi de uma dor de ter um produto. Já trabalhava com outras marcas, mas eu sentia em alguns produtos que faltava algo. E aí Deus colocou no meu coração o desejo de ter minha própria marca. E aí veio assim no meu pensamento, se eu tiver minha própria marca, eu vou fazer do jeitinho que eu quero, com a qualidade, com os ativos que eu quero, e eu vou poder passar para minhas clientes com segurança. Porque eu vou fazer exatamente o que eu sei como profissional, como especialista, o que é melhor para ter um bom day after, para ter uma boa finalização, enfim. E eu acredito hoje que não é só por isso também, porque com a marca a gente conseguiu ajudar muitas vidas. Então, era o propósito também da marca, né? Era o propósito que Deus queria para as nossas vidas, enfim. Queria que você contasse, então, se você lembra de uma história assim que tocou no coração de vocês, que através da marca, através daquilo que vocês trouxeram para eles, conseguiu dar um novo rumo, né? Porque a gente sabe que tem muitas mulheres que sofrem muitas coisas, às vezes assédio e outras questões. Então eu queria que você falasse uma história que impactou vocês e que a marca hoje está ajudando essa pessoa a se levantar. Sim, várias. A Dulce, uma grande parceira nossa, de Minas, quando ela chegou num dos workshops, que a gente fazia muitos workshops no começo, lá no meu estúdio mesmo, e ela conversou com a gente, ela contou ali as dificuldades que ela tinha no estúdio, a gente investiu nela, porque a gente coloca nos produtos em alguns salões em consignação, então a pessoa não precisa investir, esse dinheiro ela consegue fazer outra coisa, ela consegue investir nela, consegue investir no curso ou investir no próprio espaço. E ela, como outras mulheres, chegavam para nós e falavam assim, mas meu espaço é simples, será que eu consigo? E a gente dava oportunidade para essas pessoas, para essas mulheres. Hoje a Dulce se destacou no mercado, hoje inclusive ela está reformando o espaço dela, ela já fez um evento no espaço dela, nós já fomos lá prestigiar ela no espaço dela. Então, assim, é muito gratificante saber que você consegue ajudar, sim, outras pessoas. Ela está crescendo. Não é só sobre vender produtos. Saber e essa confiança de vocês também, né? De deixar o produto lá consignado e será que ela vai vender? Será que ela vai usar o produto? Eu não vou ter nada? Porque é um investimento você fazer uma linha de produtos, né? Então, sim, com e como certeza. Que vocês fazem para poder confiar na pessoa e apostar nela? Porque não é uma questão de eu posso ajudar, mas você sabe que aquilo ali tem que trazer um retorno para você, senão você não consegue girar, né? Você não consegue ter fluxo de caixa. Então, como que vocês confiam na pessoa? Como que vocês fazem esse processo? É uma verdadeira parceria, né? Sim. Como meu marido fala, ele faz ali uma reunião com a pessoa, ele explica tudo da nossa marca, os princípios, né? Que a gente gosta de tudo muito certo. E aí a gente faz um contrato ali com esse parceiro nosso, né? E nesse contrato está especificando tudo direitinho. E aí a gente dá esse voto de confiança para ele. Mas ali tem tudo explicado, tudo certinho, mas eles não tinham investimento ali no começo. Depois, sim, tem algumas metas que, se eles baterem essa meta, eles têm outras vantagens. Eles têm mais desconto, eles podem ter uma linha de lavatório de 1 litro, totalmente gratuita, se eles baterem uma meta. Então, assim... Uma meta de vendas, no caso. Isso, uma meta de venda do home care. Então, eles vão ganhando cada vez mais. É uma verdadeira parceria. Não é só uma taxa ali, um desconto para eles venderem produto para a gente, só isso não. Eles têm desconto em cursos, inclusive. Tipo, eu dou um curso de mechas no meu salão, workshop de mechas. Eu falo isso primeiro para os meus parceiros, que trabalham com a minha marca. E ali eles têm um desconto nesse curso. Então, a gente consegue ajudar eles de várias maneiras.
Não. Tem várias vantagens. Legal. E assim, quando você teve a ideia da marca e começou a construir ela, como que foi? A gente sempre gosta de contar, eu sempre gosto de perguntar e entender quais foram as dificuldades no começo, né? Porque sempre tem algumas dificuldades, ou de produto, ou de conseguir vender, ou de vender muito e acabar o estoque e não conseguir fabricar de novo. Tem várias histórias, né? É verdade. Então eu queria que você contasse um pouco como foi esse início, qual foi a grande dificuldade que vocês tiveram e vocês tiveram uma sacada para poder dar a volta por cima e passar por isso e conseguir avançar. Então, ali no começo, quando eu fiz a marca, né, a princípio, eu fiz para vender ali no estúdio. Só que o meu marido, o Thiago, ele sempre foi do comercial. E como ele mesmo fala, num dia ele no sofá, Deus falou com ele e falou assim, vai ser um só com a sua esposa. Porque Deus já tinha um projeto para nossas vidas. Porque vocês trabalhavam separados ali. Nós trabalhávamos separados. Ele tinha outro negócio e eu trabalhava no estúdio. Eu já tinha lançado a marca no começo de 2024, porém, eu tive uma frustração ali com outra indústria. Então, eu vendi, consegui, depois eu tive outras dificuldades, meio que eu deixei de lado. Só que o sonho ainda estava no meu coração. Então, depois de alguns meses eu pesquisando, achei a indústria que nós estamos hoje, vi que era uma indústria responsável, que eram pessoas confiáveis, de princípios, e teve uma imersão lá. Então, eu convidei meu marido, sem entender. Aí, convidei meu marido para ir lá nessa imersão, e quando ele viu mesmo que o negócio era sério, ele falou, não, Deus já tinha falado comigo, e aí Deus mostrou para ele também, foi tudo certinho, que era uma indústria séria, então ele entrou comigo no comercial, e aí aconteceu mesmo, porque era a peça que faltava, né? Porque assim, eu sou a especialista em cabelos cacheados, Sim. Eu entendo muito, eu posso conversar com a química ali, falar de ativos, e o Thiago é o comercial, que ele fez todo esse ecossistema, pela expertise que ele já tinha, né? Em trabalhar em bancos, enfim, sempre com venda, sempre no comercial. Então, e vocês somaram para ele poder... Nós se juntamos para estar fazendo o sucesso que está fazendo. Eu acredito que tinha que ser assim, Deus já sabia. Então, ele falou assim, a Wanda vai precisar de uma ajuda. Eu vou realizar o sonho dela, sim, porque eu sei que ela vai ajudar outras pessoas. E eu preciso que ele ajude ela, para ela conseguir fazer tudo isso. Tudo tinha um grande propósito. Era como um quebra-cabeça. E aí Deus foi juntando ali as peças para a gente estar conseguindo ajudar outras pessoas como a gente está fazendo hoje. Sim, eu acredito muito nisso. Tem uma passagem, numa passagem não, tem 2 vídeos que eu assisti semana passada, que são vídeos totalmente diferentes um do outro. Só que eu concordo com outro cara e eu vou explicar para você. Tem uma pessoa que ele é muita autoridade na internet, ele tá bem bombado agora, porque antes ele era meio low profile, que nós chamamos, e agora ele tá fazendo muitos vídeos, muito podcast. E ele falou assim, ó, eu não concordo com aquelas pessoas que misturam a religião com o negócio. Porque tu tem que colocar Deus no meio para poder vender e tudo, e ele é cristão. E eu não concordo com isso daí, eu acho que a pessoa fica usando o nome de Deus para poder vender. E ficar falando, negócio é uma coisa, igreja, religião e Deus é outra coisa, não tem que se misturar. E aí um outro vídeo de uma pessoa totalmente aleatória, que esse daí eu não conhecia, e ele foi totalmente ao contrário. Ele, na empresa dele, ele tem uma sala e ele fez uma chamada convidando outros empresários, outras pessoas. E aí na sala dele ele tem uma sala, chama a sala cristã, a sala de oração. E aí nessa sala cristã ele tem todos os princípios e aí ele fala para as pessoas que trabalham com ele, ou outras pessoas que vêm visitar, se a pessoa quiser tirar um tempo e ir lá para essa sala e orar, ou falar com Deus ou algo, aquela sala é somente para aquilo. Então uma sala dedicada a Deus. E ele fala que todo o negócio dele, em tudo aquilo que ele faz, ele não tira Deus. Porque assim, ele falou, não tem como eu separar, porque foi Deus que me deu.
Então, e ele fala, eu acredito nisso. Então, tudo que eu posso fazer, dar palestra, falar do meu negócio, tudo, eu coloco Deus no meio, porque foi Deus que me deu aquilo. Exatamente. Então, eu sou muito dessa pessoa, igual vocês. Então, não tem como vocês esconderem, porque você fala, ah, não, eu ouvi uma vozinha, foi uma mosca, a mosca falou comigo assim e tal. Exatamente. Então, tem gente que não acredita, mas eu acho que não tem como separar, porque a gente é feito de carne, carne, espírito, então, e alma. Então nós temos que trazer Deus para tudo. Falar a verdade, né? Eu falo, não tem como contar a nossa história. A gente não prega a religião, né? A gente acredita em Deus. Mas não tem como contar a nossa história sem falar de Deus. Sem contar o nosso testemunho, que é um verdadeiro testemunho. O Tiago está trabalhando em algo que já dá uma renda ali para ele boa. Eu estou trabalhando lá no estúdio, eu quero ter a minha marca. Poderia, assim, a Wanda vai fazer a marca dela, eu fico aqui e tudo bem. Mas ele sentiu, e ele fala, ele sentiu de Deus, ele escutou a voz mesmo. Quando eu falo isso, quem nunca escutou fala assim, é meio coisa de doido. Sim. Mas assim, ele escutou a voz, vai ajudar ela, vai ser um com ela, vai fazer. Porque meu marido é teólogo, né? E ele prega. Então, vai fazer o que você fala, né? Vai fazer o que você prega. E aí, quando ele obedeceu, fala que é tudo sobre obediência. Quando a gente obedece, buscar esse primeiro reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente faz a vontade do nosso Pai, todas as outras coisas que a gente precisa vêm de forma... não posso falar de forma fácil, mas acontece. Mas flui, né? Mas o rio, né? Flui, ele coloca as pessoas certas, eu falo, sobre... Ele sempre vai colocar, vai abrir as portas certas, vai ser no tempo certo, e você vai conhecer as pessoas certas que vai te levar no seu propósito, onde você tem que chegar. Não, eu acredito muito nisso também, e eu vejo que Deus, ele age de maneiras diferentes, e que assim, a gente possa usar, por isso que eu concordei com esse outro rapaz que ele fez o vídeo, porque a gente pode usar o negócio para poder transformar a vida de pessoas, né? Porque assim, tem gente que você não vai conseguir chegar nela para falar de Deus ou falar de algo ou pregar sobre ela falando diretamente, senão você vai ser invasivo. Mas talvez se você ajudar com um produto, ajudar com alguma coisa, com um workshop, você falar da sua história e a pessoa já está com um problema espiritual, um problema pessoal, ela vai falar, não, eu posso ouvir, isso daí faz sentido para mim. Ela pode se quebrantar e você pode mudar a vida de outras pessoas através do negócio. Hoje eu acredito que eu ajudo muitas mulheres ali na minha cadeira, porque quando a mulher vai num salão, ela, óbvio que ela quer um cabelo bonito, mas ela está buscando mais, ela quer ser escutada, ela às vezes está passando por alguma dificuldade, ela está fazendo uma transição de carreira, enfim, muitas situações que a escuta é muito importante. E aí eu entendi isso, principalmente quando eu comecei a trabalhar com as mulheres cacheadas e crespa. Não querendo ser preconceituosa com as lisas, nada disso, mas que é algo que quando a mulher está passando quando a mulher passa por uma transição capilar, ela consegue passar por qualquer coisa, porque realmente não é fácil. Eu explico assim e eu entendo a particularidade de cada uma, porque elas falam assim, Wanda, às vezes eu tô achando muito cheio o meu cabelo. Aí eu explico para ela, isso é totalmente normal, porque assim, você passou 15 anos, 20 anos se olhando no espelho. O que a gente olha ali, assim, o visual impacta muito a gente. Então, assim, você passou todos esses anos olhando o seu rosto ali e esse cabelo super alinhado. Não vai ser de um dia para o outro que você vai olhar, vai ver seu cabelo cacheado e vai se acostumar assim de primeira. É algo que você vai sentir um pouco estranha. É algo que você não está acostumada. Mas, aos poucos, ela vai conseguindo ver que
que é bonito, que ela consegue fazer aquilo em casa, e com isso vem os produtos também. Por isso que uma coisa complementa a outra. Não adiantar também eu só fazer um trabalho bonito ali e não conseguir ter um produto bom, de uma boa qualidade, para ela conseguir replicar aquilo no outro dia. Então, eu enxergo que eu estou ajudando ela de todas as formas. Então, eu enxergo que eu estou ajudando a cliente final, como o profissional também que está replicando a mesma coisa que eu faço. Porque o profissional também vai estar com um produto bom e também vai conseguir ajudar outras mulheres. Então, eu enxergo como uma grande corrente. A gente ajuda pessoas em várias situações. É muito legal, é muito legal. É igual mãe. Mãe, quando vai lá, que a mãe é lisa e a filha é cacheada e crespa, ela fala, ai, Wanda, me ajuda aqui, porque eu não sei cuidar do cabelo da minha filha. E eu acho lindo, eu acho maravilhoso essas mães, porque eu falo assim, nossa, que bacana, né? Hoje em dia está acontecendo isso, porque antigamente não tinha nenhum profissional, como eu já falei, nenhum profissional, nenhum produto. Então, essa mãe hoje, ela tem um lugar que ela pode ir, que a profissional vai ensinar ela vai ter um produto bom e ela não vai precisar alisar o cabelo dessa filha. Então, essa criança não vai precisar passar pelo que nós passamos, pela dor que nós passamos. Nós estamos evitando. É uma geração aí que vai ser bem mais confiante, como as meninas que eu atendo hoje de 11, 12 anos, que são totalmente assim, já sabe o que querem, já sabe que o cabelo delas é lindo, não vai precisar passar por essa dor de fazer química de 2 meses, de sofrer, como muitas mulheres já sofreram muito fazendo progressiva, alisamento, que era algo que, na verdade, elas não queriam. Elas só queriam ser aceitas pela sociedade, elas só não queriam escutar coisas cruéis, né? Como assim, como seu cabelo está desarrumado, você não vai fazer nada nesse cabelo. E hoje elas conseguirem ser elas mesmas. Eu falo assim, é maravilhoso você conseguir mostrar para a mulher que ela consegue ter o cabelo dela do jeito que Deus fez e ser linda desse jeito, que ela é bonita com o cabelo dela natural, sem precisar alisar. Bom, peraí. Antes de a gente continuar o nosso bate-papo aqui no nosso podcast, eu gostaria de falar sobre os nossos patrocinadores, a J3 Flex e a J3 Express. As duas empresas trabalham com logística e se você tem um e-commerce, um marketplace, precisa de uma logística rápida, conte com essas duas empresas. A J3 Flex ela está há 17 anos no mercado, já realizou mais de 40 milhões de entregas e já atendeu mais de 50 mil empresas em toda a Grande São Paulo e toda a Grande Belo Horizonte. Então se você vende grandes marketplaces, Mercado Livre, Shopee, Amazon e Magalu e pelo seu e-commerce próprio, você precisa conhecer a J3 Flex. E a J3 Express é uma empresa de entregas rápidas e entregas urgentes. Se você precisa de um serviço de motoboy para entregar os seus pedidos em alguns minutos ou algumas horas, conte com a J3 Express. E também para o seu e-commerce, nós temos integração com todas as empresas, com todas as plataformas do mercado, para poder realizar suas entregas ali o mais rápido possível. Tá certo? Nós vamos deixar aqui o link do QR Code para que você possa acessar e entrar em contato com o time comercial, tanto da J3 Flex quanto da J3 Express. Não, muito bom essa história de vocês e todo esse trabalho que vocês estão fazendo com essas mulheres que com certeza está servindo de um grande crescimento para elas, né? Eu queria que você falasse também as estratégias, né, de negócio agora. Como que vocês estão fazendo para poder colocar a marca no mercado, que a gente sabe que a gente seria uma marca nova no mercado, tem seus desafios, que já existem milhares de marcas e grandes marcas com muito poder aquisitivo. Então como que vocês estão fazendo hoje estratégia para vocês posicionarem a marca no mercado, as pessoas terem o conhecimento de conhecer o produto, porque eu tenho certeza que se a pessoa conhecer o produto e ela ver a qualidade, ela vai gostar. Então, como que vocês estão fazendo isso? Qual a estratégia? Sim, o primeiro ponto, o primeiro de todos é você ter um produto com qualidade, com ativos bons. Sim. Então, a gente foi atrás disso, a gente não economizou nisso. Eu, como especialista, eu testei em muitas clientes, testei em mim, porque você fazer a pessoa conhecer seu produto, você consegue. Agora, você tem que pensar na recompra. Sim. Então tem que ser algo bom. Então eu só precisava o quê? Eu quero que chegue na mão da pessoa, eu quero que ela use. Porque depois que ela usar, eu tenho certeza que não vai ter outro que vai bater a nossa qualidade. Então esse era um ponto. Como
fazer chegar na mão das pessoas, na casa das pessoas. Tá, com o profissional. Eu sendo profissional, eu sei que nossas clientes confiam muito no que a gente fala, porque ela sabe que a gente não vai passar para elas qualquer produto, para elas usar, porque é o nosso nome como profissional também, e a gente zela muito por isso. Então, a gente foi procurar parceiros profissionais por causa disso. Porque, assim, às vezes você vê alguém fazendo propaganda de um produto, mas você fala assim, tá, ela está fazendo isso porque ela foi paga para fazer propaganda desse produto. Mas quando um profissional que tem autoridade naquele assunto está falando do produto, a pessoa escuta e fala assim, não, esse profissional, ele não ia falar, ele não ia arriscar o nome dele para falar desse produto se esse produto não fosse bom. E aí que começou a nossa parceria com os profissionais. Primeiro, eles tiveram que usar, testar, gostar, ver que é bom, para depois eles passarem isso. Então, assim, quando a gente passa esse produto, tendo a certeza que esse produto é bom, tem ativos bons, e esse profissional passa para o público dele, aí é a estratégia, a gente já ganha o público dele. E aí a gente ganha o público de outro profissional, de outro, e assim vai expandindo. Mas para tudo isso, realmente, a gente tinha que ter certeza de estar passando um produto com qualidade. Porque, por experiência minha, se chegasse qualquer pessoa, de qualquer marca, e falasse, esse produto aqui, você vende para mim? Eu só ia passar se realmente eu confiasse. Você usar, testar em você primeiro para depois você recomendar. Né? Eu confiasse, porque tem um nome, né? Hoje a gente está com os maiores profissionais do Brasil, posso falar, né? Eu não vou citar aqui, porque são muitos. E aí pode criar alguns ciúmes, mas são muitos profissionais, são os maiores profissionais do Brasil que estão usando a nossa marca hoje. Então, assim, se não fosse um produto bom, eles não arriscariam o nome deles em prol só de um produto. E como que você conseguiu chegar nesses profissionais? Porque, assim, com certeza, eles sendo conhecidos, tem nome, posicionamento, principalmente digital e presencial, vai ser muito difícil o acesso a eles, né? Devem ter outras marcas que pagam ali. Como que você conseguiu convencer, ou se não foi com convencimento, ou foi uma proposta, como que você conseguiu chegar para que eles pudessem conhecer o produto e ainda falar depois do produto? Aí eu falo que entrou o comercial do Thiago, do meu marido. Porque eu falo assim, que às vezes você tem que ter coragem e um pouquinho de cara de pau, né? Ser um pouquinho cara de pau. Se você sabe que você tem um produto bom, que você confia, você vai chegar naquele profissional e vai falar, testa esse produto. Ele batia mesmo de porta em porta, ele tentava contato, e ele falava o máximo que eu posso ter um não. Então, todos esses que ele foi conversar, que ele mostrou também a proposta, que eles também acham muito boa, né? Junta a parceria, que é uma parceria de verdade, que eles têm várias vantagens, e aí eles falam, agora só o produto precisa ser bom, porque essa parceria para mim também tá boa. E aí junta as duas coisas. Eles falam assim, não, eu quero andar com vocês, porque eu vejo que vocês olham para o profissional, você dá voz para o profissional, porque a gente divide tudo com nossos parceiros, eles participam da construção do produto, eles dão ideias, eles testam os produtos também, tanto que a gente está testando novos produtos agora para relançar, e todos os nossos parceiros fazem parte disso, porque a gente manda a amostra para eles e eles falam para a gente ali o que eles querem que melhore, que coloque de ativo ou diminua. Então, assim, eles ajudam a construir a marca também, né? Eu acho que é realmente você dar voz para o profissional, tá? Porque tem marcas que só quer que o profissional venda, só que o profissional não tem voz. Sim. Eles não querem que o profissional dá pitaco em nada, só fala assim, o produto está aqui, eu quero que você venda para mim, entendeu? E é muito bom o profissional saber que ali ele pode optar, pode ajudar. É uma parceria de verdade. Eles enxergam isso, eles enxergam verdade na gente. Por isso que parte deles falam, quero andar com vocês. Porque eles enxergam verdade.
Não, Acho que é por isso que a gente conquistou esses grandes... Fala assim, nossa, é a mesma pergunta. Muita gente fala pra gente, esses grandes profissionais andando com vocês, como que vocês conseguiram? Aí o Thiago, fala assim, a gente só chegou e contou a verdade. A gente chegou, contou a nossa proposta, que é verdadeira, e eles querem andar com a gente. É isso. Estiveram dispostos ali a ouvir, a conhecer todo o produto. Exato, exato. E eles veem que somos pessoas que a gente fala assim, a gente tem acesso com a gente, né? Porque tem marcas também que eles não têm acesso aos donos dos produtos. Nada, não pode falar nada. Então, a gente faz muitos projetos juntos também, né? Estamos com alguns projetos ainda que eu não posso falar, que está em andamento, com que a gente quer fazer entre casais, que tem muitos profissionais que a esposa trabalha junto, às vezes é o contrário. O homem é o profissional ali, o artista, e a mulher é mais comercial. Então, a gente quer fazer um projeto aí entre casais também, mostrar como que é trabalhar junto, ter uma empresa junto e ser um casal. Não, muitos projetos bons. Que Deus abençoe. E como está sendo essa parte, né? Você falou que o Thiago ele é muito a parte comercial, então eu queria que você entrasse nessa estratégia comercial dele. Quantos pontos hoje vocês estão com os produtos? Se você já tem está com um produto também em perfumarias ou somente em salões, se é esse público, se você trabalha também com a venda do e-commerce diretamente para o consumidor final e tá indo para essa linha, ou se o resultado ou o foco de vocês é mais em, primeiro, o cabeleireiro profissional, para que ele entenda e ele tenha a voz para poder falar com o público dele e Sim. colocar o produto. Até por eu ser profissionais, a gente começou a ir pelos profissionais. Temos o nosso site, perfumaria e farmácias é uma coisa que a gente ainda não pensa. Por quê? Porque quando um produto do meu nicho, eu falo assim, né? Dos profissionais aí de cabelos cacheados, vai para perfumaria, perde um pouquinho a credibilidade. Entendi. Por quê? Porque uma cliente minha chega lá no salão e ela fala assim, eu não vou comprar agora porque eu sei que depois ali eu vou na perfumaria e eu encontro. Certo. Entendeu? E nós sabemos que um produto, para ir para uma perfumaria, para ir para uma farmácia, às vezes a pessoa tem que diminuir ali um pouquinho nos ativos para conseguir, né, colocar nesses lugares. E a gente margem, né? para dar margem. E a gente não quer. A gente prefere ter um produto com a qualidade melhor e não tá indo para a perfumaria, para estar sendo exclusivo, porque aí sim o profissional vê vantagem de estar também com o nosso produto. A gente é tão certo nisso que se você entrar no nosso site, o valor do site está maior que nos salões dos parceiros. Porque senão não tem vantagem para eles. A pessoa chega no estúdio deles e fala assim, esse produto, o que você faz? Quando você vai em alguma loja, hoje em dia a gente vai em alguma loja, você vê um fogão, vê alguma coisa, deixa eu entrar no site aqui para ver quanto que tá. Se tiver mais em conta no site, você não compra na loja. Então, isso é que pensar no profissional. Então, até isso a gente toma cuidado. Tem o site? Tem. Para uma pessoa que não tem nenhum estúdio perto, que quer comprar a nossa marca, tem que ter o site, né? A gente tem que ter um site. Só que a gente deixa um site no valor diferente dos nossos parceiros. Então, tudo isso é uma estratégia. Sempre pensando primeiro no profissional. É uma estratégia que a gente vê aí que... A gente pensando no profissional, acabou sendo uma estratégia muito boa para a gente, como eu já falei. Porque eles vão ser ali os promotores, né? É a autoridade, né? A autoridade. Quando você vê uma pessoa que é autoridade em alguma coisa, falando daquilo, você confia mais do que qualquer outra pessoa falando sobre aquilo. Você fala assim, a pessoa falou sobre isso, será que... realmente, agora quando você vê uma autoridade falando... Por exemplo, uma nutricionista falando, não, essa água aqui ela é boa porque ela não tem o pH alto, exatamente, não tem o sódio. Isso, exatamente. Um médico falar de alguma coisa ali para você, falar assim, compra esse daqui, trata com esse daqui que é o melhor, você vai, o que o profissional falou, do que qualquer pessoa que só gostou do produto.
Sim. Para ter confiança, né? Não, exato. E hoje o que vocês estão, o que vocês pensam da marca em questão de futuro? O que vocês estão planejando? Vocês pensam em estar em mais salões? Pensa em fazer mais eventos, né? Você falou que fez muito workshop no começo para poder Sim. ensinar o pessoal. Hoje, graças a Deus, a gente está aí tentando organizar a nossa agenda para conseguir dar conta de tudo, né? Crescemos muito. A gente está com alguns produtos em testes, né? E já está mais de 70 pontos de venda. Pensamos em triplicar esse número e está crescendo muito a empresa, né? Estamos trazendo já algumas pessoas, assim como minha cunhada, que veio trabalhar com a gente no financeiro, para a gente conseguir dar conta. Mas é como o Thiago fala, a gente pensa grande. Porque eu falo, pensar pequeno, pensar grande dá o mesmo trabalho. Sim. Então, eu tenho certeza que nós seremos a maior marca do Brasil e fora do Brasil em cabelos com curvatura, em cabelos cacheados, cabelos crespos, e qualquer coisa do mercado que alguém fala e a gente tem acesso, a gente já pega e a gente já conversa com a nossa química e a gente fala, a gente tem que fazer melhor. A gente sempre tem que estar um passo à frente. A gente não fica parado, a gente está sempre buscando, está sempre querendo melhorar e a gente não mede esforços para ter a melhor linha do mercado. Esse é o planejamento futuro que vocês estão indo. Ter todos os produtos Sim. que os profissionais precisam, né? Essa linha aí que a gente tá seguindo, ter todos os tratamentos, ter pó descolorante, tinta, tudo que um profissional precisa ali para ele estar só com a gente, para ele não precisar comprar, porque a gente sabe que estar comprando de vários lugares é ruim para eles também. Se eles têm uma parceria legal com a gente tem que ter tudo que ele precisa ali. Então, esse é um ponto. Ter tudo que o profissional precisa. E tudo de altíssima qualidade. Então, a gente vai estar ajudando ainda mais eles. E conforme, igual eu falei, é uma troca. Enquanto a gente vai ajudando, pensando em ajudar o outro, isso volta para a gente. Eu acho que a marca está crescendo tão rápido por causa disso. Porque a gente pensa em ajudar, pensa em fazer as coisas certas, trabalhar com verdade, fazer as coisas com princípio, e isso só retorna para a gente. A gente só está crescendo tão rápido por isso, por trabalhar da forma correta. Não, muito, muito bom. Eu tenho certeza que vocês vão crescer muito mais. Eu queria também aproveitar, Evanda, que você falasse para o pessoal que está nos assistindo como um recado das mulheres que pensam... Primeiro, assim, o primeiro recado que eu queria que você falasse era as mulheres que estão passando por esse momento. Às vezes ela está com o cabelo liso, mas ela não tem medo, às vezes, de não se aceitar, ou que as pessoas não aceitem ela, porque ela não está com um cabelo que é o natural dela, digamos assim, que foi o que Deus deu. Então eu queria que você ajudasse essa mulher, incentivasse ela e desse um recado para ela. Tá. Você que já alisou o seu cabelo por muito tempo e está pensando em passar pela transição, eu falo assim, tenta, se dê a oportunidade, mas vai no especialista que trabalhe, né, com que isso vai fazer toda a diferença, porque você não vai correr o risco de alguém falar para você, não, deixa para lá, é melhor alisar. Então, vai no especialista, porque ele está preparado para te atender, para te direcionar, para te auxiliar, dar uma consultoria aí, como que você cuida, porque muitas vezes, às vezes você já até passou pela transição capilar e não conseguiu, porque você não soube o corte certo, a forma certa de finalizar e o produto certo, porque eu falo que é tudo um conjunto, né, dependendo da curvatura. Você estar com corte certo, você aprender a finalizar seu cabelo dentro daquilo que você gosta, se é com volume ou sem volume, e você está usando o produto da forma correta e o produto certo. Então, essas 3 coisas em conjunto, eu tenho certeza que você vai usar o seu cabelo natural e você vai amar, vai se apaixonar pelo seu cabelo e nunca mais você vai querer alisar.
Não, um ótimo recado. E agora que você também falasse, quem pensa em empreender, né? O nosso podcast, a gente sempre tenta trazer essa visão de e-commerce em rota, justamente para as pessoas que têm loja online, que estão entrando nesse mercado, porque a gente sabe que a internet hoje, ela ajudou muitas pessoas a expandir, a criar negócios, né? Talvez 80% dos empreendedores que existem hoje não iriam existir se não tivesse a internet, né? Se não tivesse as compras online, negócios online. Então você tem uma marca, por mais que sua marca está muito presencial, mas você também tem um e-commerce, uma loja online, e você está presente online porque você divulga muitas coisas no Instagram, nas redes sociais. Exatamente, todos os parceiros também. Então eu queria que você falasse esse recado para as pessoas que têm interesse em empreender, têm interesse em ter uma marca ou construir um próprio negócio, principalmente as mulheres. Sim, você que tem um desejo no seu coração, um sonho, um projeto, tenha coragem, tire ele do papel, acredite, não escute as vozes contrárias, pessoas que te desanimam. Você é a primeira pessoa que precisa acreditar. Você precisa ter coragem. A palavra fala assim, acreditar naquilo que Deus colocou no seu coração e ter coragem para dar o primeiro passo. Coloca o primeiro pé, assim, coloca o vai que Deus coloca o chão. Então, acredita e dê resultado. Não é também só ficar sonhando. Você precisa fazer, dentro do ramo que você está, você precisa estudar, se especializar, para você já começar da forma correta. Assim que você der resultado, as pessoas certas vão chegar até você e vão te ajudar. Porque para as pessoas acreditarem em você, primeiro você precisa dar resultado. Meu marido acreditou em mim depois que eu dei resultado. Ele viu o resultado, aí sim ele enxergou, veio, investiu e nós crescemos juntos. Então é isso, você ter coragem, mas você também estudar para você conseguir ter esse resultado. Porque Sim. Sem estudo... sem preparação, Sem preparação, exatamente. Porque só sonhar, tipo assim, eu quero fazer isso, aí eu vou abrir de qualquer jeito, eu quero abrir uma loja. Tá, eu vou abrir, mas aí eu não vou buscar saber como que é, eu não vou mostrar aquilo. Uma coisa, assim, essencial que eu falo hoje é você mostrar o que você faz nas redes sociais. Não adianta você ser bom e ninguém saber que você é bom. Você tem que mostrar que você é bom. Eu gravo sempre. Eu comecei do jeito que eu podia ali, com o celular que eu podia, mas ali eu já estava mostrando meu trabalho. Eu já trabalhava com cabelo há muitos anos, mas muita gente não me conhecia, porque eu não mostrava. A partir do momento que as pessoas começaram a ver, o negócio cresceu também. Isso ajudou muito. Então, é um conselho que eu dou, até para as amigas que empreendem com outras coisas. Eu falo assim, mas você já está mostrando? Você já está gravando? As pessoas já sabem? Então, assim, hoje isso é básico, é essencial você estar ali aparecendo na rede social. Estar ativa, né? Você estar ativa mostrando seu produto. Isso, as pessoas hoje em dia... Elas compram muito mais pela internet do que em lojas, né? em lojas presenciais. Sim. E isso só tende a aumentar daqui para frente. Não, verdade. E aí pra gente, eu gostei muito da sua história, né? Gostei dos produtos, tudo que você está construindo, principalmente nessa parte de você ajudar outras pessoas e colocar o produto ali, dar uma confiança para elas. E isso que você falou sobre a gente colocar, Deus coloca o chão e a gente coloca o pé, né? Eu vejo muito isso na história de Davi, né? Que ele era uma pessoa totalmente improvável, que ele não tinha força, não tinha porte, não tinha nada, né? Nada era mais fraco da família dele, né? Exato, era destinado para ele poder vencer o gigante, mas mesmo assim... Ele, depois que Deus ajudou ele a vencer, porque foi Deus que fez Davi matar Golias. Só que depois disso, para ele poder enfrentar as outras guerras e as outras batalhas, ele treinou
né? Exatamente. Então ele foi buscar ser um soldado, ele foi buscar ser um guerreiro, ele foi treinar para ser um rei. Exatamente. Então eu vejo muito isso, que a gente tem que fazer a nossa parte, mas que a gente tem que Deus já está fazendo a parte dele, que ele sempre faz, mas que a gente possa fazer a nossa parte também. Mas o dom, o talento, eu falo, o disciplinado, você fala assim, a pessoa tem dom, mas aquele que é disciplinado, às vezes vence aquele que acha que tem o dom e não precisa mais se especializar, não precisa mais estudar, eu sei de tudo. Eu falo, a gente nunca sabe de tudo. Sim. Você está sempre buscando, eu tenho que sempre sentar de novo, aprender novamente coisas novas para poder passar para as outras pessoas. Aquele que não é humilde em sentar e aprender não vai conseguir ensinar. Sim. E aí, para a gente finalizar, queria que você deixasse último recado, que é uma frase. Eu sempre gosto de falar. Qual que é uma frase que você acredita, uma mensagem que você acredita que você gostaria de falar para todas as pessoas, que essa mensagem poderia chegar em todas as pessoas? Chegar em todas as pessoas. Nunca desacredite onde Deus pode te levar. Ele escolhe os improváveis. E ele escolhe os improváveis, como ele é minha história, né? E confunde os que acham que sabem de tudo. Muito bom. Aquilo que nós falamos aqui sobre Davi, né? Legal. Bom, Wanda, eu gostei muito da conversa com você, de todo esse conhecimento, essa garra e essa vontade de vencer que vocês estão trazendo e batalhando e vencendo a cada dia. Então foi um prazer receber vocês. Eu tenho certeza aí que esse podcast, que essa conversa nossa vai chegar em muitas pessoas. Depois você compartilha lá para todas as pessoas assistirem. Com certeza. Tá? E eu queria que você deixasse as redes sociais da marca, o site e como que as pessoas podem te achar também. Às vezes quer conversar com você, quer entender sobre os cabelos. Sim. O Instagram, o meu, é Wanda com W Souza Hair. Tem o do estúdio, que é WS Natural. E o da marca, que é WS Natural Cosméticos. Esses são os 3 Instagram. O nosso site é wsnatural.com.br. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Não, e o estúdio, que fica na Rua Aquiles, número 46. Eu ainda estou atendendo alguns dias, mas estou diminuindo ali. Meu intuito é ficar só na parte educacional mesmo. Sim. Então, mas estou treinando pessoas para ficarem no meu lugar. Você ainda consegue ser atendida por mim, mas não por muito tempo, porque logo, logo eu vou parar de atender. Legal. E aí eu queria que você também deixasse um cupom, quem quiser conhecer os produtos, aqui veio no podcast, falar, não, vim do podcast, do E-Commerce em Rota do Lucas. Então, queria que você deixasse um cupom ali para eles poderem conhecer o produto, comprar, ter acesso. Sim, todos que vierem aqui vão ter 15% de desconto e o cupom pode ser Wanda Souza. Legal. Tá? Entrar com o cupom Wanda Souza, terá 15% de desconto por tempo limitado. Tá? Tá legal. Bom, empreendedores, chegamos ao fim de mais um podcast aqui do E-Commerce em Rota. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, ter conhecido a história da Wanda, com toda essa linha de produtos para cabelos cacheados. Então, se vocês gostariam de conhecer um pouco mais sobre os produtos dela, sobre a profissional, entre lá nas redes sociais dela, procure ela. E eu espero que vocês tenham gostado muito dessa nossa conversa. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. E se você gostaria de acompanhar as nossas redes sociais, o Instagram, @E-Commerce em Rota. Tá? Lá a gente coloca todos os episódios, os cortes, tudo certinho. Eu espero que vocês tenham gostado. O meu também é @LucasRochaMídio e até o próximo episódio. Até mais.